Fala, gente, tudo bem? Então, estamos indo para mais um podcast e a gente está aqui com a presença ilustre de um amigo, irmão querido, pastor, líder da nossa igreja, Betânia, Douglas Marques. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é relacionamentos e casamento, tá? Princípios bíblicos para construir relacionamentos saudáveis. Então, Doug, de uma forma bem direta para a gente já começar, eu queria começar com uma primeira pergunta. O que a Bíblia ensina pra gente sobre casamento e relacionamento? Faz pergunta. Cara, eu tenho gastado um tempo na minha vida pensando muito sobre conceitos de palavras, né? E às vezes uma palavra que pra mim é óbvio, para o outro não é. Então, relacionamento, casamento, amor e até palavras como pai, mãe, que pra mim pode ser óbvio, pra você pode não ser. Sim. E num tempo que eu acho que temos vivido, onde as palavras têm muito poder, ter cuidado com elas tem sido um pilar na minha vida. E pensar que quando Deus quis chamar a vida à existência, a Bíblia diz que ele usou a palavra, né? Sim. Ele não tocou, ele não simplesmente pensou, mas a Bíblia diz que a palavra saiu da boca de Deus e Deus disse, haja luz, né? Então, tô falando isso para responder a pergunta da questão do que a Bíblia fala sobre relacionamentos. Então, a gente precisa cada vez mais gastar tempo lendo a Bíblia e buscando o original, contexto. Por isso que o crente tem que ser um cara esforçado. Não dá para ser crente preguiçoso. É verdade. Porque senão ele facilmente vai cair numa série de verdadeira conversa fiada, engodos. Né? Coisa que parece uma coisa, mas que na verdade a Bíblia está dizendo exatamente outra. E entrando na ideia propriamente dita, eu gasto muito tempo lendo Gênesis, porque, em especial ali do 1 ao 3, porque o 3 é ali que a Bíblia registra, né, a queda do homem, a entrada do pecado na humanidade, e o 1 e o 2 ali, a criação, e o que Deus pensou quando ele pensou nisso, né? Uhum. Eu sempre gosto de dizer que Deus pensa primeiro no fim para depois pensar no início, e Deus ele olha para a humanidade, ele primeiro cria tudo, e por último ele chama Adão e depois Eva. Sim. E essa ordem ela é muito importante. Porque Deus primeiro chama o cara, dá um trabalho para ele, dá uma missão, e depois coloca uma mulher do lado desse cara para os dois caminharem nessa mesma missão. Então são duas singularidades que se unem numa nova estrutura que é o relacionamento, que não é um contrato, mas uma aliança. Sim. E aí a gente fala daqui a pouco sobre essa ideia de aliança. Mas é uma aliança rumo a uma missão em comum. Perfeito. Então, pensar em relacionamento, no caso aqui, né, amoroso, né, pra gente, casamento, porque é o casamento que produz a família, Sim. aos olhos de Deus e da Bíblia, pensar nisso muda tudo. Então, por isso que namoro para a Bíblia é um tema estranho. A gente não vê a Bíblia falando sobre namoro, sobre a ideia de ficar, sobre a ideia de Sim. curtir o outro. É um tema que para a Bíblia é estranho pensando na construção hebraica. Sim, mas se você pensar na cultura dos povos à volta de Israel, né, tanto nos povos do Egito, nos povos Sim. quando Israel sai do Egito e entra na terra de Canaã, né, no Oriente Médio ali, saindo do Egito, ele vai olhar para aquilo ali e ele vai se encantar com esses povos que curtiam a vida, curtiam o prazer da vida amorosa, sexual, a intimidade, sem esse compromisso, sem essa responsabilidade. Então eles vão se encantar com isso. Tanto é que tem aquela passagem lá, né, quando Deus encontra Balaão. Balaão é convocado para amaldiçoar Israel, ele não consegue amaldiçoar Israel. Isso lá no livro de Números, ele não consegue. E Balaque chama ele para poder amaldiçoar, ele vai, tenta de uma posição, tenta do outro, recebe feitiçaria, tenta de tudo e não consegue. Mas no final ele tem uma estratégia. Cara, esses caras são muito abençoados, há uma graça de Deus, tem algo especial e poderoso de Deus sobre a vida deles. Como é que a gente faz para conduzir essa galera para a ruína? E a Bíblia diz que ele orienta que as mulheres dos povos à volta de Israel deveriam seduzir os povos, seduzir Israel. E é assim que a Bíblia diz que, por conta desse pecado que entra, milhares são mortos. E Finéias, né, que é da linhagem de sacerdotal da família de Arão, vai matar um cara lá para poder resolver e acabar com a praga. E Deus, inclusive, abençoou o cara por isso. Mas o princípio que fica pra gente aqui é Deus pensando o quanto
o casamento, a família é algo, um pilar fundamental para Deus. Deus não é Deus de brincadeira nesse lugar do, cara, vamos aqui, vamos curtir, sem nenhuma intimidade, sem nenhum compromisso, né? Sim. O Richard Foster, no livro dele, Sexo, Poder e Dinheiro, eu nunca lembro se a ordem é essa do título do livro, mas se jogar vai aparecer. E ele é um autor brilhante, tem um contexto que eu guardei muito para minha vida. Antes do casamento, eu gastei muito tempo estudando casamento, relacionamento, família, escolha de mulher, escolha do homem, essa coisa toda, como é que deveria acontecer, para garantir que eu estivesse fazendo a coisa certa. Né? Não pode errar, né? Na medida do possível. E ele fala uma coisa que guardou muito no meu coração, né? Guardei muito no meu coração, que é intimidade e compromisso precisam andar juntos. Então, quanto mais intimidade, tem que ser proporcional primeiro ao compromisso. Então, porque eu tenho compromisso, eu tenho direito a mais intimidade. E aí ele vai trazer isso, olha, se você não tem nada com a pessoa, você não fica andando de mão dada com ela. Porque você não tem compromisso nenhum com ela. Mas se de repente você entra num compromisso, olha, eu tenho interesse em seguir na nossa relação para além da amizade, você já anda, e a pessoa topa, você já anda de mão dada, por exemplo. Sim. Para alguns, né, caminhando até para um beijo, um estalo, né, uma coisa a mais ali. E o ápice disso, que é a intimidade sexual, é o casamento. Então, que agora o compromisso é máximo, por isso a intimidade também é máxima. Então, olhando para o conceito bíblico do relacionamento, que vai do Gênesis ao Apocalipse, o tempo todo, Deus falando dessa importância do casamento. Tanto é que os povos de Israel não podiam casar com o cara de fora, porque ia bagunçar ali a coisa, né? Então, você vê que Deus, ele se preocupa com isso. Eu lembro que ali já noivo de Leila, eu vi uma pregação do Ricardo Agreste, uma das que mais me marcou. E ele falando uma coisa que eu levo para minha vida, que é, depois da escolha de fé, de caminhar com Jesus, de render o meu coração ao meu Senhor e Deus, nada é mais importante do que o parceiro de jornada, né? Sim. Quem vai estar contigo? Quem vai caminhar do teu lado ali, ombreando as inúmeras dificuldades e desafios que a vida nos apresenta, né? Então, eu penso muito que Deus, ele olha para isso e ele olha lá para Adão e Eva, primeiro toma aqui uma missão. E agora eu vou te arrumar uma mulher que vai te auxiliar nessa missão. Por isso que um homem sem missão não faz sentido nenhum. Perfeito. Não faz sentido nenhum. E aí a mulher escolhe esse cara, o cara escolhe a menina e eles vão ficar ali naquela luta, a mulher tentando botar o cara goela abaixo do que ele tem que fazer, que ele tem que trabalhar, que ele tem que estudar, que ele tem que isso. Só que esse cara não tem missão, ele não tá indo para lugar nenhum. E no reino de Deus não funciona assim, né? Primeiro vem a missão e depois o propósito, a missão para onde estamos indo, para onde Deus nos chamou. E aí o casamento, ele vem como isso que vem para reforçar. Tanto é que muitos não vão casar, porque a missão da pessoa não necessariamente deveria, não caminhava para isso, né? Sim. E não, é porque é muito louco, assim, quando a gente olha pro mundo hoje, como que os relacionamentos, eles seguem, eles caminham, e a gente vê que os relacionamentos se tornaram muito descartáveis, né? É como se não atingisse a expectativa do outro, então você logo corta. Tá tudo bem, terminar, se não atingiu a sua expectativa, se não tá indo para um lugar que é bom para você, que você julga ser bom para você, então a gente acaba por aqui. A gente vê muito isso hoje, né? E de que forma, assim, tratando desse primeiro ponto que a gente acabou de abordar, de que forma os princípios bíblicos, eles podem ajudar a resolver problemas comuns nesses relacionamentos, assim? Legal, cara, eu amo esse tema de relacionamentos, porque ele molda toda a nossa vida. Sim. Toda a vida humana é moldada por relações, né? Em especial, essa relação do casamento, que é o que forma a família. E para falar disso, a gente não tem como deixar de pensar do contexto no qual estamos inseridos, né? Sim. Nós somos uma sociedade de consumo. Sim. O consumo é o que rege a vida humana, né? Pensando aqui em Ocidente, América Latina, Américas, Brasil, nós somos uma sociedade de consumo. A gente que está num grande centro urbano, numa metrópole. Então, o tempo todo você está pensando qual o celular novo que você vai ter, qual a roupa da moda, qual o cabelo da moda, qual o estilo. Então, o tempo todo, nós nos tornamos consumidores. A gente quer consumir. E consumir nos dá muito prazer. E quando a gente vem para a vida com Deus, a gente também quer consumir o divino. Perfeito. Qualquer ideia de espiritualidade, de vida, passa por essa ideia do consumo também. E aí, eu quero dar nota para aquilo, eu quero saber como é que foi a experiência, tudo isso. E aí, se a gente trata Deus dentro dessa ordem do consumo, olha, eu fiz tanto, paguei tanto preço que eu dei por isso aqui. Eu espero isso de retorno. Perfeito.
E na medida que isso não vem, né? Eu tô falando primeiro da relação com Deus. Aquilo também vai gerar em mim uma resposta, porque eu sou um consumidor, né? Eu me tornei dentro da cultura que eu habito um consumidor também, que gosta de consumir. Você não vem dentro de uma proporção que é aquilo que... Então, cara, eu sou um consumidor. E aí eu vou pro relacionamento a Deus, com relacionamento a dois. Se no relacionamento com Deus eu sou um consumidor, Perfeito. no relacionamento com a minha família, com os meus amigos, com a minha igreja, com a minha comunidade, com o meu trabalho, eu sou um consumidor, não tem como eu entrar na vida dois sem a cabeça do consumidor. Perfeito. Então, quando eu estou escolhendo, e isso é um desafio que cada geração, a seu tempo, tem um desafio. E a nossa é essa. Dos nossos pais foram outra, dos pais deles outra. Mas a nossa é essa. Pô, eu tô fazendo uma aliança com essa pessoa. Não é um contrato aqui que eu pulo fora. Não é. E aí, eu acho muito doido. Eu tenho trabalhado com os adolescentes aqui na igreja e essas últimas semanas o tema tem sido namoro. E eu tenho batido muito nesse ponto com eles, porque o que você vai fazer com 15 anos de idade? Com 16, 13, 14? Um pilar básico que a gente estava falando era da missão. Né? Começamos falando, pô, você primeiro tem uma missão, você está indo para um destino e você arruma alguém para ir junto, porque dois é melhor do que um. Então, né, vocês dois vão construir aquele projeto de Deus melhor do que você sozinho. Mas se você com 15 anos, 14, você não tem missão nenhuma, você está escolhendo alguém. Você inverte a ordem total. Você inverte total a ordem. Por quê? Porque você é um consumidor. Perfeito. Você não consegue olhar para o outro do lugar da aliança. Ó, a gente vai fazer um pacto aqui diante de Deus e a gente tá junto até o final. Não faz sentido aquilo para você. Sim. Eu tenho um cliente de terapia que ele usou uma frase uma vez numa sessão que me marcou muito, que é: a sua formatação é outra mental. Rapaz, aquilo ficou na minha cabeça. A sua formatação, aquele programa, aquele aplicativo, sabe? Não sei se já aconteceu isso com o seu celular, que você quer botar um aplicativo novo e o aplicativo diz: olha, não cabe nesse teu programa, você tem que atualizar, não roda, ou essa versão do seu celular não cabe mais atualização, tem que comprar um novo. Sim. É mais ou menos essa ideia. Falar de aliança, falar de tô contigo até que a morte nos separe, a gente vai junto, haja o que houver, eu vou lutar pela nossa relação. Isso não faz sentido dentro dessa formatação mental. Porque eu sou um consumidor. Então só faz sentido para mim enquanto você tá me dando prazer, um prazer imediato. Perfeito. E você atende as minhas expectativas, porque o dia que não atender, eu vou arrumar quem atenda. Sim. Então, se a gente não tratar isso antes, não entra. É a mesma ideia do aplicativo do celular. E eu vi esses dias eu vejo muito podcast, amo podcast, pregação, essas coisas. E eu vi aquele pastor Elias Dantas. Ele tem aquele movimento Global Kingdom, né? E que ele hoje preside e tal. E ele contando que quando eles batizam na Índia, alguém, né, adere à fé cristã ali, eles têm uma coisa que tem a confissão de fé tradicional, aceito Jesus como o único Senhor e Salvador, a Bíblia, que é a palavra de Deus, e eles colocam lá um elemento que a pessoa tem que dizer: ó, eu renuncio a todos os outros deuses. Jesus é o único Deus, ele é o único Senhor, eu só vou servir a ele é o único cara que eu vou adorar agora, não tem outro. E aí eles começaram a fazer isso lá, porque senão Jesus só entrava no bolo de todos os outros, já seria aceito, mas e os outros? Não, os outros estão aqui ainda. E pensando, né, dentro desse tema relacionamento, deveria ser mais ou menos a mesma coisa que a gente deveria fazer aqui. Fala: você crê em Jesus como teu único Senhor e Salvador? Creio. Então, mas deixa eu te explicar aqui. Jesus não é uma Coca-Cola. Você bebe, foi bom, geladinho. Não é isso. Então, porque se a gente não trata a relação do homem com Deus e tentar mexer no relacionamento, a gente está enxugando gelo. Perfeito. Porque Deus é a essência do homem. A relação com Deus é a essência do homem. Se essa relação está imersa no pecado, está imersa numa ótica distorcida pelo pecado, tentar falar de relacionamento, tentar falar de lutar por um casamento, escolher a pessoa certa. Por que eu preciso escolher a pessoa certa? Se, independente se é certo ou errado, eu vou pular fora a hora que não for bom para mim, não faz sentido. É igual eu falar para você que você tem que escolher a blusa perfeita, mas você tem várias outras. Se algum motivo não ficar boa, você troca. Né? Se você engordar e aquela blusa não couber mais em você, você troca, doa, joga fora, faz o que você quiser. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que eu penso, né? Então, pensar em princípios é voltar para essas bases da palavra, estavam nus no deserto, né? Final de Gênesis 2, ali um pouco, né? É o último versículo, vai dizer que eles viviam nus. Cara, você vê o homem integral, né? A mulher integral, do jeito que o outro é,
Então, perder isso, porque eu preciso ver todo, porque eu tô contigo. Até que a morte nos separe. Você não tem o que temer aqui. A gente tá junto. E a gente só consegue realmente entender o relacionamento na integralidade a partir do momento que realmente a gente coloca a base desse nosso chão do relacionamento como os princípios bíblicos, né? É exatamente entendendo o que a Bíblia ensina em relação a esse assunto. E uma outra coisa assim, que eu acho interessante que eu queria entrar com você é a questão do perdão, né? Um tema extremamente importante dentro do relacionamento. Até porque é isso que a gente está falando, né? Se a gente vive um mundo em que as relações são descartáveis, onde qualquer problema que vem, você termina ou não supriu as suas expectativas, ou essa relação de consumo o tempo inteiro, ela é o tempo inteiro estabelecida nos relacionamentos, cada vez mais esse perdão vai sendo deixado de lado, né? Entende? O papel do perdão. E aí a gente não deixa de viver um relacionamento com base nos princípios bíblicos. E aí eu queria entender um pouco qual o papel do perdão e da comunicação que eu queria falar, que eu acho que é importante. O perdão e da comunicação no fortalecimento dos relacionamentos. Olha, o perdão foi foi a pregação do meu casamento, né? Pregaram... Eu lembro. O Rodrigo Lage, você estava lá, que é um amigo, pastor querido, que me acompanha muito desde os meus 16 anos, eu tô com 33. Ele pregou sobre perdão no meu casamento, e a vida dele é uma vida de perdão, assim, é um testemunho incrível, que fica para um outro momento. Ele trouxe isso de uma forma muito rica. O perdão é o que azeita a engrenagem do casamento para permitir ela funcionar, né? Só que, de novo, voltando para a base, o chão, a primeira função que todo ser humano recebe é ser filho. Todo mundo que cai nesse planeta, a primeira função da vida é ser filho. E nesse processo da vida humana de ser filho, muitos de nós temos sérios problemas com nossos pais. E na medida que a gente tem problemas com os nossos pais, esses problemas eles não são resolvidos, sanados nas suas respectivas fases, infância, adolescência, pré-adolescência, juventude, a gente vai carregando eles pro resto ao longo da nossa vida. E mais do que carregando, ela não saber ser filho vai criar na gente uma disfuncionalidade humana. Perfeito. Uhum. Então, se eu não sei se a minha primeira função, que é filho, como é que eu saberei ser esposo, esposa, funcionário, empregado, patrão, líder, liderado? Como? A função mais importante que todo ser humano tem obrigatoriamente é ser filho. Todo mundo é filho de alguém. Ah, minha mãe me rejeitou, meu pai, não conheço. Beleza, mas você é filho de alguém. Sim. Então, se você não soube ser filho, e aí a gente poderia entrar aqui numa série de questões de família, né, de descendência, que é um tema longo que eu amo também, mas se você não soube ser filho, essa ausência de uma boa filiação, ela vai gerar uma série de buracos para as outras áreas da vida. Sim. Porque é a filiação que te dá segurança para caminhar. Exato. É a filiação, uma boa relação com o pai e mãe, que te dá segurança para você escolher a pessoa certa. Perfeito. Para você saber a hora de pular, porque você entrou no relacionamento achando que é uma coisa, descobriu que era outra, e você tem a segurança de pular fora. Mas tudo isso vem do lugar de filho, de filha. Você se sente seguro com isso. Douglas, o tema é perdão, e eu não esqueci de perdão. O que tem a ver com isso? Então, um dos principais fatores em qualquer família é o perdão. E vocês estamos aqui, se a gente não perdoa nossos pais por todos os erros que eles cometeram com a gente, e que não foram poucos, assim como nós cometeremos muito com os nossos filhos, a gente vai ficando travado na vida. Sim. E aquilo, e ainda mais dependendo de cada contexto familiar, muita família não fala nada, as coisas vão ficando debaixo do tapete. Então aquilo vai virando um amontoado de embolo dentro do ser humano. Então ele não perdoa o pai, ele não perdoa a mãe, como é que ele vai perdoar a esposa? Não faz sentido. Porque se ele não perdoou quem deu a vida a ele, como é que ele vai perdoar a esposa? Como é que ele vai perdoar os filhos depois? Então a gente vai perpetuando uma falta de perdão. Perfeito. Então de geração em geração vai ficando aquilo e agarrado. E porque está agarrado com a geração anterior, o sujeito não consegue prosperar para frente. Ele olha para trás porque ele está o tempo todo que minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo. Ah, se tivessem me dado essa orientação, se minha mãe... Então ele tá ali, o pai dele também tá com o avô, né, puxando para trás. Ah, por que largou? Porque largou minha mãe, porque fez, aconteceu. Então tá de geração em geração aquilo agarrado. Por isso que a primeira medida é perdoar.
tem um texto na palavra, agora eu não me recordo se é do profeta Isaías, mas Deus fala sobre perdão em vários momentos, em especial do Antigo Testamento. E ele usa a expressão eu perdoo, alguma coisa assim. Eu perdoo por amor a mim. E aí eu vi esses dias essa mensagem numa pregação, me marcou muito, que o perdão é um ato de falar, cara, eu libero, não vou carregar isso comigo. Sim. O Fábio Damasceno teve aqui recentemente, ele falou uma expressão que eu gostei muito, que perdoar é jogar o lixo fora. Quem não perdoa tá amontoando o lixo dentro de casa. E aquilo começa a cheirar mal, quanto mais fica, mais cheira mal, vai dando barata, rato, mosca. Então aquilo você vai trazendo para sua vida um lixo. Agora imagina quem não perdoou o pai. Como é que esse cara entra no casamento? Como é que ele entra num relacionamento a dois? Você acaba reproduzindo muito, né? É óbvio, porque de repente o outro tem um problema. Você pegou lá, se é casado, Dayana te tratou mal num dia. Automaticamente ela já aciona um gatilho em você que te joga lá, pô, ela tá me tratando igual meu pai fez. Sim. Aquilo já te amargura. Naquele momento ela te perdeu. Você não tem mais condições de dialogar com ela. Por quê? Porque você não tá mais dialogando com a Dayana. Você tá brigando com uma briga de 30 anos com o teu pai que tu não resolveu. Então ninguém tem a gente tem condição, estrutura emocional, psicológica, física, para discutir o problema daqui e agora. Eu e Vitor, Douglas e Vitor discutindo uma situação aqui que aconteceu. A gente não tem estrutura para discutir tão profundo. Com o passado a gente só perdoa. Perfeito. A gente perdoa e segue a nossa vida. Entendendo o que aconteceu, o que era para acontecer, e que para nós, enquanto cristãos, cremos que Deus está no controle da história. Então, mesmo nos momentos mais loucos, mais doidos, mais pesados da vida humana, Deus segue no controle absoluto da história. Amém. Há um cordeiro assentado no trono, que a Bíblia ensina que ele voltará. Então, e ele voltará como leão, no governo. Então, há um Deus que nunca deixou de governar a vida humana. Então, se eu não perdoo, não tem comunicação. Perfeito. E é por isso que a cruz de Cristo ela é tão importante pra gente. Porque a cruz é Deus dizendo em Cristo, eu pago a conta. Perfeito. Tá bom, acabou, morreu, acaba aqui. E aí, quando eu penso nessa ideia, dessa palavra cristão, que foi chamada ali pelos não cristãos, né, os gentios, em Antioquia, ali foi a primeira vez que eles são chamados em Atos de cristãos, essa ideia de pequenos cristos, né? Então, eu gosto muito de Isaías 53, que fala, pelas suas feridas fomos sarados, né? Cara, todos nós somos chamados a esse lugar. São as nossas feridas que curam as pessoas. Então, e ferida é isso, é o que te machucou mesmo, é o que te marcou. Aquilo não é brincadeira, não foi um arranhão, é uma ferida. Sim. E pensando na ferida de Jesus, espancaram o sujeito, cuspiram nele, humilharam, rejeitaram, oprimiram, traíram, venderam ele. Então, mas tem um propósito lindo, né, de testemunho. Exato. Então, a glória de Deus a nossa cruz passa por esse lugar também, né, da nossa história. E aí, a cruz é quando eu falo, cara, cabe em mim. O que meu pai, minha mãe fez, traiu, bateu, mentiu, roubou, acaba em mim. E porque acaba em mim, eu perdoo. E aí, eu perdoo e eu libero a minha família. Eu libero meu irmão da dívida. Sabe gente que vive cobrando pai, mãe, irmão, porque você não fez o que fazia, porque não é bom, porque não é legal. Cara, você perdoa. E agora que você perdoa, você tá livre. Você jogou o lixo todo fora. Óbvio que a verdade seja dita que a gente vai descobrindo cada vez mais um lixo escondido na casa. Você tem que passar uma vassourinha ali, um pano feio, uma água sanitária para jogar fora. Sim. Então volta e meia a gente descobre alguma coisa que está mal enterrada ali escondida. Mas esse é o processo da luz de Cristo, né, invadindo a nossa escuridão a cada dia. Sim. E aí na medida que eu libero, cara, fica muito mais fácil. Eu vejo que eu estou tentando manipular o outro. Eu vejo que eu estou abusando do outro. Eu vendo que eu estou aplicando ao outro questões que me ensinaram erradamente, que não provém do reino de Deus. E aí, porque eu perdoo, fica mais fácil a comunicação. Perfeito. Porque eu posso tranquilamente interromper, Vitor, vamos parar a conversa aqui agora, cara, você não tá bem. A gente conversa outra hora. Não, fica bem, o que aconteceu? Lá em casa, volta e meia, a gente vive essas situações, né? No início do casamento a gente viveu mais, ultimamente, nos últimos anos ficou mais tranquilo. E agora com a chegada de Aurora, veio uma revolução. Né? Leila foi fazer terapia fez um curso com o Dr. Moisés Grossman e ele falou isso pra ela, né? No último dia de aula, assim, ele foi falando uma palavra pra cada aluno. E ele perguntou, Leila, você quer engravidar? Aí Leila falou, daqui a pouco, não sei. Falou, tá bom, pode, óbvio, engravida e tal, mas só lembra de uma coisa. Filho é uma revolução na vida do casal. E aquilo me marcou muito, essa frase dele pra ela. É uma revolução. E então, coisas começam a voltar, né? Sim. Das nossas histórias com as nossas famílias, para agora, para a criação de Aurora. E volta e meia a gente tem que parar e falar, calma aí, para aí. Você não está discutindo comigo, não. Você está com algum outro problema que não é sobre mim. O que está acontecendo? Nada, não sei o que. Calma, amor. Peraí. O que está acontecendo?
Não, sabe o que houve? Alguma coisa, família dela, amizade, trabalho. Tem uma outra coisa que tá fazendo mal ao coração dela, mas ela encontrou em mim um lugar para vomitar. Sim. Então a gente precisa, e eu idem com ela, né? E aí a gente tem que parar, porque perdoou. Então quanto mais eu, de novo, volto a ser filho, e aí porque eu sei ser filho dos meus pais, eu sei ser um filho de Deus. E aí eu sei ser filho, fica muito mais fácil perdoar. Mas enquanto eu tiver uma lista de defeitos de acusação dos meus pais para jogar pedra neles, cara, entre eu e você, eu vou te arrebentar. Vou bater mesmo, vou gritar, vou aloprar, vou fazer o que der vontade. Então, por isso que todo casamento saudável devolve o filho pro pai, devolve o filho pra mãe. Porque é um lugar de cura. Não tem cura fora da família, né? Nossa, amém. Então, ainda que essa família já tenha morrido os pais, destruído, mas esse lugar, quando eu falo devolver pra família, é pra esse lugar do perdão. Sim. Eu te perdoo e eu agradeço porque foi você que Deus escolheu pra me trazer a vida, né? É forte, é forte. Cara, estamos caminhando pro final. Cadê, Arthurzinho? Fala, não. Que isso, gente? Estamos indo pro final. Gente, para finalizar, então, de uma forma, assim, bem objetiva, quais são os sinais de um relacionamento saudável e como a gente faz para cultivar esses sinais? Gênesis 2. Estavam luz. Então, esse lugar do... A gente só fica nu com quem a gente se sente seguro, né? Eu acredito, pelo menos. Então, essa é a ideia da segurança, do outro me conhecer por inteiro. Então, para mim, eu atendo muitos casais, tanto pelo direito, né, na advocacia de família, quanto na terapia familiar. E raríssimas exceções, assim, vem à minha mente, mas raras mesmo, de um casal que ande na luz, que o casal se conheça. Que o homem, o marido ali, sabe o que se passa no coração da mulher, a mulher sabe o que se passa no coração do outro, entenda. Então, para mim, esse andar na luz é a principal, né, para ser objetivo, a principal marca de um casal, para mim, saudável, é que eles andam na luz. Um discerne a dor do outro, um discerne o medo do outro, e eles escolhem em Cristo Jesus caminhar juntos, sendo ferramenta do Espírito Santo para modelar rumo a essa missão, né? Rumo a essa missão. E aí eu não consigo completar a missão se eu tô agarrado lá brigando com meu pai ainda, que já até às vezes morreu. Não tem como. Então, mas na relação a dois, eu encontro esse espaço de cura. Amém. E aí, na vida, pensando na gente enquanto homem, várias vezes a gente precisa tomar decisões. E não tem coisa melhor do que você ter a mulher do lado e falar, não, irmão, pode decidir, tá tudo certo. Se der errado, a gente tá junto, não muda nada. Isso traz segurança pro cara. Por quê? Porque ela tá bem. Então, e da mesma maneira, o homem com a mulher, quando ela olha e vê que ela é a prioridade dele. Por quê? Porque o cara não tá agarrado em outro lugar. Sim. Ele tá ali integral. Ele tá ali 100% fazendo o que ele tá fazendo. O coração dele tá naquele casamento. O coração dele tá naquela criação de filho. O coração dele tá no trabalho que ele tá fazendo. Porque é o trabalho onde ele é um servo de Deus naquele trabalho, uma luz de Cristo ali, mas também é um lugar da onde ele tira o sustento para a casa dele. Então, esse andar na luz vai trazendo cura. E andar na luz não é brincadeira. Porque quando a gente vai lidando com pessoas, as pessoas têm pensamentos dos mais doidos possíveis. Né? E, pensar, todo mundo pensa o que quiser, mas pior é quando a pessoa ela vai alimentando aquele pensamento, aquilo vai virando um desejo, uma cobiça do coração dela, ela anseia por aquilo. E muitas vezes o cônjuge, né, o parceiro ali, ele é um inimigo desse desejo, ele se põe no meio e atrapalha. Então, a vida a dois, ela, em Cristo, saudável, de um casamento, cara, você vai criando essa transparência, eu tenho medo, eu tô me sentindo um covarde, eu tenho essa preocupação, isso aqui tá dominando meu coração, tô mal, não sei porquê. Ela vai criando esse lugar da vida. Só que se eu tenho medo, porque eu tinha medo do meu pai e da minha mãe, vou ter medo do meu cônjuge. Se eu precisava desesperadamente ser amado, ser aceito, ser querido pelos meus pais, cara, eu vou levar isso pra relação a dois também. Então isso rouba do casal a transparência. Então eu vou tentando criar maquiagens para ser alguém que eu não sou. E aí, o casamento em Cristo, eu jogo luz. Falo, calma aí, vem cá, o que houve? Senta aqui, vamos conversar. Só que eu tenho medo de conversa. Porque a conversa me confronta. Sim, perfeito. Mexe em lugares... antigos, em lixos que eu quero deixar lá, porque já tá lá há muito tempo. Sim, já tô até acostumado com o odor. Jogou pra debaixo do tapete. Já tá ali, até gosto da ondulação que deixou no tapete. Larga lá. Então, larga esse morto ali na sala. Ninguém viu, tá tudo certo. Deixa ali. Então,
A 2, você olha para isso e fala, cara, não porque é isso que tá te roubando da missão. Acho que as pessoas gostam muito de pensar pecado, algumas pessoas que eu convivo, ouço, às vezes leio coisas, tratar o pecado de um lugar assim de bem moralista e tal. E hoje em dia eu já tive já vivi isso, hoje eu só olho e falo assim, o pecado nos rouba da missão. E mais do que nos roubar da missão, antes de nos roubar da missão, nos rouba do Pai. Nos rouba desse lugar de estar aqui desfrutando Deus. Como filho, né? Como filho. E mais, assim, cara, porque quando você é filho, você volta para casa do pai e come um banquete. Um banquete, é o boi gordo lá, né, do Lucas 15. Cara, você tem festa. E aí, em vez de festa, você tá comendo comida de porco. E comida de porco aqui você entende um trabalho ruim, amizades ruins, um relacionamento ruim, que, cara, te faz mal. A pessoa te destrói. Então, abusa de você, fala mal de você, fala mal da sua família, não tem respeito por quem você é, fala de uma forma grosseira, bruta. Então, tudo isso é lixo que a gente vai deixando permear a nossa vida. Sim. E aí, quando a gente pensa em Cristo e num relacionamento a 2, o tempo todo é a gente de mão dada, caminhando rumo à eternidade, né? E como é que a gente chega lá bem? Chega lá bem, sabendo que a gente viveu aqui tudo que tinha para viver. E sem luz, transparência, que vai ganhar talvez ali o seu principal foco na comunicação aberta, fica inviável. Amém. Muito bom, irmão. Obrigado pela tua participação. Gente, é isso. Se inscreve no canal da nossa igreja, não deixa de se inscrever, compartilha com mais 5, 6, 10 amigos, tá bom? E eu te espero para o próximo podcast, o próximo tema e o próximo participante. É surpresa, mas vocês vão gostar. Valeu!